ouvir a voz do Salvador. Mateus 16, versículos 17 e 18, diz assim: eu vou ler todo o trecho que vai ficar melhor para a gente. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem nos revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então vamos usar esse texto, ou aquele aí, na verdade, eu mandei errado para você, né? Do versículo 16 e 17. Então tá bom, tá certo lá, perfeito. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu quero aproveitar essa história que foi contada no começo para lembrar o nosso coração. O homem tem tentado de todas as formas encontrar sentido para a sua existência. Ele tem feito isso através da música, através da diversão, através da arte, através da ciência, através da religião, através da indiferença. Enfim, o homem tem tentado de alguma maneira procurar formas de ter relação, de ter paz com Deus. Jesus estava praticamente terminando já a sua missão aqui na terra. Ele já tinha ouvido aqueles discípulos fazerem afirmações impressionantes a respeito de quem ele era. Agora, ele vai entrar numa fase muito difícil do ministério dele, que é uma fase de perseguição até a morte, até a cruz. E aqueles discípulos iriam passar por todas as provações possíveis daí em diante. Então, ele chama os discípulos e pergunta para eles: moçada, eu preciso ter uma conversa com vocês. Claro, vou usar minhas palavras agora. Eu preciso conversar com vocês para saber como é que são essas coisas na cabeça de vocês, no coração de vocês. Eu quero saber como é que as coisas funcionam em vocês. Os outros eu já sei o que eles dizem. Vocês já disseram que eles dizem que eu sou o João Batista. As pessoas tinham lá, achavam que João Batista era meio místico, que talvez ele ressuscitado poucos dias antes. Outros diziam: não, você é Elias. Elias foi um grande profeta do Velho Testamento. Outros diziam Jeremias. Acreditavam que na época do exílio Jeremias tinha se escondido, guardado tábuas da lei, guardado a arca da aliança, que era alguém meio poderoso. Enfim, eles estavam elogiando Jesus, mas Jesus fala: eu não quero saber o que as pessoas falam, eu quero saber o que vocês falam de mim, eu quero saber quem que eu sou para vocês. E aí eu quero usar essa palavra de Jesus hoje para conversar com nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui. E aí eu quero, enquanto alguém que está se comunicando como pregação, no nome de Jesus, perguntar para você: quem é Jesus para você? Quando você pensa em Jesus, quem ele é para você? Qual é o sentido da existência de Jesus na tua vida prática? O que mobiliza o teu coração quando você pensa em Jesus? Jesus olhou para os discípulos, ali havia os seus discípulos, e aí Pedro, que era aquele líder, aquele mais dado à palavra, aquele que respondia primeiro, Pedro faz a declaração talvez a declaração mais perfeita, mais inteira a respeito de quem era Jesus. E ele diz assim: primeiro, você é para nós o Cristo. Essa expressão é muito bonita porque ela vem carregada de um valor. Nós estamos dizendo hoje Jesus. E para mim isso é encantador, porque eles não estão diante de um anjo, eles não estão diante de alguém com muita luz, eles estão diante de um homem que nasceu lá em Belém, que foi criado lá em Nazaré, que era filho do
José e da Maria. Mas ao longo do tempo, aqueles discípulos foram convivendo com Jesus e foram compreendendo que Jesus era mais do que um Jesus, que era um nome comum para a época. Eles foram convivendo com Jesus e foram entendendo que Jesus era mais do que o filho do Zé e filho da Maria. Eles dizem: você é o Cristo. Talvez a palavra Cristo para nós não tenha o mesmo sentido, porque Jesus Cristo é um nome conhecido entre nós. Mas quando ele estava falando, você é o ungido de Deus, o escolhido de Deus, aquele que veio com uma missão, aquele que nós estávamos esperando, o profeta que nós lemos lá em Deuteronômio, por exemplo. Nós estamos há milênios esperando alguém que é o ungido de Deus, o escolhido de Deus, que virá como enviado de Deus para estar entre nós. Então Pedro estava fazendo uma declaração impressionante. Ele estava dizendo: Jesus, nós não olhamos para você de forma normal, nós não olhamos para você de forma natural, nós olhamos para você de forma sobrenatural, nós entendemos quem é você. E aí eu queria perguntar isso para você hoje: quem é Jesus para você? Ele é o Cristo? Você entende que aquele rapaz lá de Nazaré, criado na Judéia, é o ungido de Deus? Você acredita que está aqui agora e que o ungido de Deus está presente aqui, que o Cristo está presente aqui? Você entende que aquele homem que morreu lá na cruz era o escolhido de Deus para fazer uma obra específica aqui na terra? O Pedro acreditava. Então Pedro disse: você é o Cristo. E aí ele não estava falando você é Cristo, você não é Jesus, ele está falando você é o Cristo, porque estava enfatizando que não era outro, Jesus era o ungido de Deus que nós esperávamos. Mas diz mais, ele diz: você é o Filho do Deus vivo. Agora vem uma outra afirmação: você é o Filho. Nós não acreditamos que você é um homem normal, nós não achamos que você é um homem sobrenatural, nós não achamos que você é alguém de uma natureza humana pura e simplesmente. Ele estava falando, estava diante de Jesus, mas estava acreditando que Jesus era filho. Ele era de outra origem, ele era de outra realidade, ele era de outra vibe, como a gente diz hoje, né? Como a moçada diz hoje. E ele era o filho não era era o filho do Deus vivo. Era uma consciência que o apóstolo Pedro tinha junto com seus colegas, que depois de 3 anos, depois de tudo que eles viram, eles estavam diante daquele que era o ungido de Deus, que tinha natureza divina, porque ele era filho do Deus vivo. Eles acreditavam que existia um Deus. Não era um Deus de pedra, não era um Deus construído, era um Deus vivo, real, que se relaciona, um Deus que tem filho, um Deus que enviou o seu filho, portanto ele era o Cristo. E agora Pedro estava diante daquela figura extraordinária, porque era a figura de um humano que comia com eles, que andava com eles, que dormia com eles, que acordava com eles, que partilhava a vida com eles, que esteve nos mais diferentes lugares, com as mais diferentes pessoas, e eles estavam ali diante daquele homem, mas tinha uma consciência: esse não é um homem normal. Para nós não. Nós não estamos falando de um homem normal, nós estamos falando do Cristo, o Filho do Deus vivo. Você acredita que o Jesus de Nazaré, que nós estamos adorando aqui, que o Jesus de Nazaré que nós cantamos aqui, ele é o Filho do Deus vivo? Querido, você sabe disso. Nós éramos de um tempo, quando a gente ia lá atrás, quando se falava de candomblé, falava de uma coisa feia. Hoje em dia não, hoje em dia nós conhecemos até algumas pessoas que são do candomblé. Alguns professores de universidade são do candomblé.
eles acreditam em divindades, e eles vão para os terreiros, e eles adoram essas divindades, eles acreditam que essas divindades estão aí, e eles fazem aquilo com tanta paixão, com tanta alegria, porque eles acreditam naquelas divindades. Eu acho impressionante quando os muçulmanos colocam uma bomba no seu corpo ou no seu carro e vão lá e matam dezenas, centenas de pessoas, porque eles acreditam no profeta Maomé e acreditam no céu e acreditam naquelas virgens que estarão nos esperando lá no céu. Eu fico impressionado, porque em todas as religiões as pessoas manifestam a sua fé, e eu temo que às vezes o meu coração seja tomado por um costume, e eu me acostume com esses ritos, e eu me acostume com essas músicas, e eu gosto desse ambiente, e eu gosto desse estar aqui, e eu não tenha a consciência vívida no meu coração em todos os instantes quem é Jesus. E tenho medo de que eu pregue, que eu fale sobre textos que estão escritos aqui na Bíblia, e que tem regras gramaticais, e que tem língua original, e que eu fui para um seminário para poder estudar essa língua original, e às vezes tem uma palavra que eu quero olhar melhor para ela, e eu vou lá no dicionário grego, dou uma olhada no dicionário grego, e venho aqui e falo para vocês dentro de um discurso que a gente aprende a fazer, e morro de medo de que aqui haja pessoas que sentam de domingo a domingo, e as pessoas achem bonitinho a música que é cantada, o discurso que é feito, e as pessoas não parem em algum instante, porque se Jesus olhar para ela e perguntar: quem eu sou para você? E elas não saibam responder. Eu tenho medo que muitas vezes você entre numa igreja, ouça falar de Jesus, e quando você fala com Jesus ou ouça de Jesus, Jesus tem se tornado alguém com um nome tão natural para você, que isso já não mexe mais com a tua alma e com o teu coração, a ponto de entender quem é Jesus verdadeiramente. Se você crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, você crê pelo menos em três outras coisas muito importantes. A primeira, você acredita que é pecador. Querido, se você não acredita que é pecador, você não acredita em Jesus, o Cristo, porque Jesus Cristo, ele é enviado de Deus com missão. Jesus veio como profeta de Deus, Jesus veio como Cordeiro de Deus, aquele que veio para morrer numa cruz, porque você é pecador, porque eu sou pecador. Não dá para a gente dizer que crê em Cristo se não crê que é pecador, e não dá para dizer que crê em Cristo e não experienciar a tremenda dor do que significa pecado. Pecado não é um desvio de caráter puro e simplesmente. Pecado não são coisas erradas que nós fizemos pura e simplesmente. Isso é uma leitura social, isso é uma leitura ética, isso é uma leitura psicológica. Pecado é a consciência de que nós ferimos a santidade de Deus, nós temos uma dívida para com Deus, e a Bíblia diz que todo aquele que pecar morrerá. Portanto, quando eu entendo quem é Jesus, eu entendo quem eu sou. Eu creio que Jesus é o Cristo. Você crê que Jesus é o Cristo? Se você crê que Jesus é o Cristo, você precisa crer que você é pecador e que a graça de Deus precisa ser derramada sobre a sua vida no Cristo. Sabe o que acontece, irmãos? Muita gente com a sua vida vazia, muita gente com a sua vida indiferente, muita gente com a vida sem sentido, muita gente que ainda não sabe para que existe, muita gente que levanta e trabalha, porque ela ainda não entendeu que ela é pecadora, que ela está distante de Deus e que a sua vida tem sido absolutamente vazia, porque ainda que ela se encha de religião, ela não entende o sentido da vida. Uma pessoa só pode começar a entender o sentido da vida quando ela começa a entender quem é o Cristo.
Uma pessoa só pode começar a entender o verdadeiro sentido da vida quando ela entende quem é o Cristo. E Pedro estava dizendo: tu és o Cristo. Se você reconhece que você é pecador e reconhece que Jesus é o Cristo, a coisa vai ganhando sentido no teu coração. Segunda coisa, você acredita que existe um Deus vivo? Se você acredita que existe um Deus vivo, porque Jesus é filho do Deus vivo, se você acredita que existe um Deus vivo, você está dizendo que existe Deus. Que o mundo não nasceu por uma simples explosão. Você está dizendo que existe Deus. Você está reconhecendo que existe um Deus. E que esse Deus está vivo. E que você não existe apenas porque duas células se resolveram encontrar um dia e formar uma pessoa. Você sabe no teu coração que o Deus vivo enviou o seu Filho Jesus, que portanto você não é alguém que está aqui passando pela vida aleatoriamente, você é alguém em relação ao Deus vivo. Quando nós passamos por alguma angústia na nossa vida, quando passamos por algum problema sério na nossa vida, a gente se lembra um pouquinho que existe um Deus. Todas as vezes que nós encontramos o nosso limite no instante de aperreio, a gente se lembra que existe um Deus. Todas as vezes que a gente entra numa agonia, como apareceu por ali, o nosso coração é impactado e a gente lembra que existe um Deus. Pois é, se você acredita no Cristo, Filho do Deus vivo, você sabe que você é um ser em relação a um Deus. Que não adianta ir dormir hoje e levantar amanhã e passar vivendo secularmente a vida como se a vida estivesse passando no vazio. Obrigado, ainda bem que veio outro, eu estava com sede já, obrigado. Nós estamos falando de alguém que vive na materialidade. Vai lembrar, vai viver, vai não sei o quê. Quem sabe daqui 10 anos, se eu passar por um grande problema, eu vou lembrar de Deus de novo. Não estou falando disso não. Eu estou falando que se você acredita que existe um Deus vivo, você sabe que você é um ser em relação. Pedro estava dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há muito vazio, há muita vida sem sentido, há muita gente com seu coração seco, porque elas vão vivendo como se elas não tivessem Deus. Às vezes o Deus delas é o Deus da religião delas, e elas vão lá na sua religião, com seus deuses, ou com o seu Deus do seu culto, da pregação do seu pastor, mas elas não se sentem em relação a Deus. Reconhecer que existe um Deus vivo é reconhecer que esse Deus existe em relação a mim. Terceiro lugar, quando a gente olha para Jesus e entende que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nós entendemos que somos amados por Deus. Porque se Jesus, o homem de Nazaré, é Filho de Deus, e Ele é o Cristo, é aquele que veio com uma missão, Ele veio para morrer numa cruz. Jesus veio morrer na cruz, querido. Jesus não veio morrer na cruz porque ele era um espírito super desenvolvido, que as pessoas não conseguiram conviver com ele. Não, ele veio para morrer na cruz. O anjo já havia dito lá no passado para sua mãe já havia dito para José que ela dará à luz a um filho e lhe chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O anjo já tinha dito que o nome Jesus significava salvação. O dia que João Batista olhou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Jesus que você olha na história e que encanta o teu coração de vez em quando, amado, é o Jesus que veio morrer na cruz por causa de você, por causa de mim. Quando eu acredito que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu entendo que Jesus me amou, eu entendo que esse
Deus que criou o mundo me amou. Eu entendo que esse Deus que criou o mundo olha para a minha vida e olha para toda a eternidade. Se você acredita que Jesus é o Cristo, você acredita que Deus te ama. Se você acredita que Jesus é o Cristo, você acredita que Jesus te ama tanto que morreu na cruz por causa de você. Porque Ele sabe que os teus pecados te separam eternamente de Deus. E se você estiver eternamente separado de Deus, você vai viver uma vida vazia, oca, sem sentido, aqui na terra, e vai viver eternamente separado de Deus, daquilo que a Bíblia chama de inferno. Quem inventou isso não fui eu. Quem inventou isso não foi o cristianismo. Quem inventou isso foi a palavra de Deus. E Pedro sabia, quando ele estava dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava entendendo que Jesus era aquele que veio morrer na cruz. Você sabe disso? Você sabe que é pecador? Você sabe que é pecador diante de um Deus que se relaciona com você e que te amou eternamente em Jesus? Querido, aqui no Brasil praticamente todo mundo sabe, porque eles já viram na televisão, porque eles já viram nos cultos, porque eles já viram pregadores falando, porque eles já leram a Bíblia. Mas nem todos experimentam isso no coração, porque o Espírito Santo ainda não lhes falou ao coração. Essa história de ser pecador ainda não é uma coisa que me faz tremer diante de Deus a ponto de dizer: Senhor, eu não quero morrer sem o teu perdão, eu preciso do teu perdão. Essa história de que existe um Deus ainda não mexe comigo a ponto de eu entender que eu preciso urgentemente dessa comunhão com Deus. Essa coisa de que Jesus morreu na cruz por amor a mim ainda não é uma coisa que mexe com o meu coração a ponto de eu cair de joelho diante dele para dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu amor naquela cruz. E aí eu vou vivendo como tantos que não conhecem. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: quem eles dizem que eu sou? Eles diziam que Jesus era um ser maravilhoso, como João Batista, como Elias ou como Jeremias, mas eles não entendiam quem Jesus verdadeiramente era. E vocês, quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para você, amor? Você acredita que é pecador e que sem Jesus não há salvação? Você acredita que se relaciona com Deus? E você acredita que essa relação com Deus se dá através de Jesus Cristo? Se você acredita, o Senhor Jesus diz para você a mesma coisa que disse para os discípulos naquele dia. Diz assim: Simão Barjonas, bem-aventurado és. Você é feliz. Você acredita nisso? Bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Querido, se você está aqui hoje e você já acredita que Jesus é o enviado de Deus, o Deus vivo que se relaciona com você e que te amou a ponto de ir para a cruz por causa de você, para morrer no teu lugar e pagar o teu pecado, bem-aventurado você é, porque não foram as estratégias religiosas ou as metodologias humanas que alcançaram o teu coração, porque as estratégias religiosas e as metodologias humanas, elas só conseguem alcançar a tua mente, mas não alcançam o teu coração. Mas se isso toca o teu coração a ponto de você sentir quem é Jesus, você desfruta de 3 outras coisas. Primeiro, vida. E vida em abundância, porque Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu não vim para que vocês tenham essa vida medíocre que todos os humanos têm. Eu não vim para que você viva conduzido pelo pecado como a mula
mula é conduzido por um freio, por uma rédea de cavalo. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Eu não vim para que você viva angústia de viver. Eu vim para que você viva a alegria de viver. Segunda implicação: se você conhece Jesus, a Bíblia faz uma promessa maravilhosa para você. Quem crê em mim tem a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que se você crê nele, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo que se você crê realmente nele, você não precisa mais ter medo da morte. Você não precisa mais achar que a vida é só isso. Você entende que a tua vida aponta para a eternidade, e aponta para a eternidade porque você crê em Jesus. Se você crê nisso, você assume compromisso com Jesus, porque Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que eu estou falando, amado? Eu estou falando que não dá para a gente crer em Jesus e não assumir compromisso com ele. Eu estou falando que não dá para a gente crer em Jesus domingo à noite na reunião de uma igreja. Eu estou falando que crer em Jesus significa negar-se a si mesmo, no sentido de entender que eu não tenho valor por mim mesmo, diante de mim mesmo. Eu estou falando que tomar a cruz é assumir todas as implicações do que significa ser cristão. Ontem eu conversei com alguém e perguntei por que essa pessoa tem tanta resistência a assumir compromisso com Cristo. E ele me disse assim: por causa do estilo de vida dele. Acredita em Jesus, mas quer continuar vivendo a vida de pecado, de coisinhas que sabem que desagradam Jesus. Essa pessoa não crê em Jesus ainda. Quem crê em Jesus, querido, o seu coração é mexido com tamanha intensidade por aquilo que a Bíblia chama de fé, que ela assume compromisso de dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu sou falho, o Senhor sabe que eu sou pecador, o Senhor sabe que eu não tenho condição, o Senhor sabe dos meus problemas, o Senhor sabe das minhas dúvidas, mas o Senhor sabe que eu quero assumir, eu quero tomar a cruz agora e vou. Porque Jesus diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Minha cruz não é a pessoa que está do meu lado, minha cruz são as implicações de eu ser cristão. Eu preciso assumir que sou cristão, eu preciso assumir quem é Jesus para mim, e eu quero que as pessoas saibam quem é Jesus para mim, e eu quero que as pessoas saibam que muitas vezes eu vivo profundas angústias porque sou humano, mas eu preciso de Jesus, e eu quero que todo mundo saiba que eu abro mão de muita coisa, não é porque eu não gostaria de fazer, é por amor a Jesus. Crer em Jesus, portanto, dizendo: tu és o Cristo, porque eu sou pecador e o Senhor enviou a você para mim, o Filho do Deus vivo, é porque eu creio que eu me relaciono contigo, e o Senhor me ama a ponto de ir naquela cruz por mim, e agora eu sei que tenho vida e vida em abundância. Eu sei, o meu coração reconhece isso, o meu coração desfruta disso. Eu tenho certeza que se morrer hoje, por causa de Jesus Cristo, eu vou viver eternamente no céu. Mas enquanto isso, eu quero aqui assumir que sou cristão. A gente não sabe o que é isso, né? Nós não vivemos no mundo muçulmano, por exemplo, onde alguns irmãos nossos estão sendo mortos por causa de Jesus. Nós, hoje em dia, já não temos mais alguém que a família abandona porque se tornou cristão. Alguns de nós ainda têm vergonha de assumir e dizer: eu creio em Jesus, eu sou cristão em Jesus.
Eu quero dar uma oportunidade para o teu coração, perguntando para você: quem é Jesus na tua vida? Jesus diz: eu agora não estou querendo saber o que é que os outros estão dizendo a meu respeito, eu quero saber o que é você. Quem eu sou para você? E eu queria convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar.